Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexões de Impacto. Eu sou Flávia Valéria e juntos vamos conversar hoje sobre como pais e educadores podem auxiliar o desenvolvimento de soft skills em crianças e adolescentes nessa era digital. E aí eu faço a primeira indagação. Como a educação digital e as soft skills desenvolvidas corretamente preparam as novas gerações para o futuro do trabalho e, diria mais, para o futuro em sociedade. Não podemos esquecer que o impacto atual da tecnologia e o momento que vivemos de grande transformação digital estão causando profundas modificações nos modos em que nos relacionamos, temos a nossa educação e também o nosso trabalho. Ou seja, estão impactando as profissões do presente e certamente as profissões do futuro. Como vocês podem ver aí na tela, Rachel Maia, as máquinas vão substituir sim todo o movimento repetitivo. 65% das profissões de hoje não irão mais existir daqui a 3 ou 4 anos. É uma afirmação preocupante em alguns aspectos. Para uns, essa afirmação significa dizer que estaríamos, em tese, liberados do trabalho e as máquinas assumiriam algumas tarefas do ser humano. Mas isso tem profundos impactos na sociedade e na economia. Ora, se a geração de emprego e renda é calcada no trabalho, se esse fundamento é retirado, o que justifica o pagamento de salários para trabalhadores e servidores se não for o trabalho desempenhado? Se os postos de trabalho estão sendo modificados e substituídos por algum tipo de automação, por algum tipo de tecnologia e uso de máquinas, significa uma grande pergunta: o que restará para o humano fazer? E nessa pergunta, como preparar as novas gerações que ainda não estão no mercado de trabalho, mas estão em vias de ingressar? E não vamos falar das que já estão, porque isso é assunto de um outro momento, de um outro episódio, mas sim das crianças e adolescentes, como preparar a educação desses jovens para esse mundo de intensa transformação. E o papel e qualidade que estão esperando deles, que as máquinas, pelo menos por enquanto, ainda não estão aptas a desenvolver. Essa transição das habilidades técnicas, ou seja, da capacidade de fazer tarefas que hoje já são plenamente automatizadas, e o grande risco dos relatórios apontam é que, digamos, há uma década, 10 anos atrás, quando ainda eram prenúncios a possibilidade de tecnologias como a inteligência artificial generativa, que hoje traz músicas, textos, vídeos, substituindo cadeias produtivas inteiras, ainda não era realidade. E nesse momento se dizia que o humano estaria ressalvado pela sua criatividade e capacidade de invenção e de inovação, que hoje, com as novas tecnologias surgindo, se começa uma grande interrogação: o que restará de trabalho e tarefa para o ser humano? E nesse sentido, como preparar nossas crianças e os nossos jovens? Sabemos que a tecnologia chegante, ela é fundamental. Por que deixar o ser humano trabalhando, por exemplo, em caldeiras de altas temperaturas ou maquinários pesados se os braços robóticos podem substituir muito bem o humano? Deixemos essa tarefa que é extenuante e coloca a saúde humana em risco para as máquinas. Isso ninguém discorda. Mas também começamos a perceber que algumas tarefas, a automação e a mesmo uso de inteligência artificial, ainda que no nível estreito, quando ela se dedica a fazer, ela faz com uma
maestria e capacidade superior ao humano. Nesse ponto gera sempre angústia, mas vamos com calma e vamos colocar as coisas na devida perspectiva. Por exemplo, se um ser humano sem buscadores de internet, como os diversos que vocês usam, Bing, o Google, tivesse que buscar notícias ou informação, demandaria um trabalho gigantesco. E lá, com a tecnologia, você digita a busca da sua informação e em questão de segundo você tem uma relação de possibilidades que você pode filtrar de acordo com o seu interesse. A mesma coisa, o catálogo de filmes, catálogo de músicas, o treinamento daqueles algoritmos que estão por trás daqueles sistemas tecnológicos lhe dão indicações que são às vezes precisas de acordo com o seu interesse manifestado em outras vezes. Seria mais eficiente. Ou mesmo o Waze, quando você está numa cidade que você não conhece, vai ter que chegar a um determinado lugar, e em vez de você pegar mapas e fotos, o Waze lhe guia mais facilmente e lhe dá uma noção de distância de qual caminho percorrer. Mas a tecnologia, né, é perfeita? Claro que não. Eu sempre cito essa informação. Levante a mão aquele que nunca se perdeu com o Waze. Bom, eu já me perdi, logo não posso levantar a mão. O humano, ele entrega e delega facilmente as suas funções para a tecnologia e deixa até mesmo de fazer um pensamento crítico, uma análise, por exemplo, no exemplo do Waze, se aquele caminho indicado, mesmo ele conhecendo o ponto A e o ponto B, se aquele caminho que o Waze indicou ou outro app de transporte urbano indicar, se ele não questiona, epa, ele está indicando isso aqui, mas eu conheço uma rota melhor, eu vou escolher essa rota. Isso requer uma capacidade de uma acurácia de análise e decidir que aquele mecanismo é apenas um auxiliar e eu irei tomar, por último, a decisão final de seguir ou não aquela indicação. Mas a grande maioria age como se estivesse também nesse modo automático. Com isso, com esse comportamento em sociedade, a gente pode analisar algumas tendências de mercado de trabalho atual, as profissões que estão emergindo, que requerem bastante conhecimento especializado nas diversas ciências chamadas TIMs, onde matemática, tecnologia, ciência da computação, engenharia tem um certo destaque em relação às ciências sociais e humanas. E num outro momento vamos ver que nós não podemos colocar isso numa balança, desequilibrando essa harmonização de funções e de profissionais dessas diversas áreas. E com essas profissões emergentes, um pouco diferenciada, com a chegada de formas de atuações empresariais diferentes, como as startups, que impactam também a forma que o serviço público entrega as suas atividades, porque também o cidadão, ele quer que o serviço público chegue em tempo rápido e hábil, tal como um serviço prestado por uma empresa privada. Também temos modificações da chamada gig economy. A gig economy é um modelo de mercado de trabalho caracterizado pelos empregos temporários. Empregos temporários, plataformização, flexibilidade, remoto, à distância. Traz uma forma de atuação no mercado onde as habilidades e funcionalidades até então pensadas na década de 50, 60, que seria ingressar no trabalho, percorrer um plano de carreira de evolução e ao final se aposentar naquele mesmo trabalho, tanto numa empresa privada quanto no serviço público, isso requer uma mudança. Você não tem mais um emprego estável, um trabalho contratado. Você é contratado para desenvolver tarefas e tarefas temporárias. Significa dizer que as suas habilidades, elas são às vezes medidas por hora
e por resultado e por entregáveis. Isso dá uma certa desestabilidade, porque chega o momento dos freelancers, dos prestadores de serviços autônomos ou os contratados de curto prazo, sem vínculos empregativos. Bom, muitos dizem, mas isso traz uma certa flexibilização da economia, deixa o mercado mais dinâmico. Sim, se por um lado nós temos um dinamismo, por outro, nas palavras e conceito de Friedman, aponta que a gig economy está diretamente associada ao avanço das plataformas digitais que conectam trabalhadores e consumidores como Uber, Airbnb, iFood, todas essas plataformas de serviço, traz algumas características boas como flexibilidade, autonomia, intermediação digital, uma renda variável para aquelas pessoas, por exemplo, que não podem ter um trabalho em tempo integral. Por outro, nós começamos a lidar com a precarização do trabalho, que é a ausência de garantias, a ausência de benefícios trabalhistas como seguro-saúde e aposentadoria, gerando insegurança financeira no presente e no futuro. E com isso, uma instabilidade econômica para indivíduos e para famílias, deixando os rendimentos daquela unidade familiar imprevisíveis e que não se pode planejar. É possível colocar ou pagar um curso para uma criança ou um jovem de profissionalização, digamos de 12 meses, se o pai, a mãe ou o responsável estiverem nesse tipo de economia freelance, talvez seja um compromisso que não vão poder assumir. E também impacta a regulação trabalhista, como temos visto as diversas decisões judiciais e tentativas de regularizar, por exemplo, os serviços de Uber. Caracteriza ou não caracteriza uma relação de trabalho? E aí se debate, de um lado, plataformas e governos e a sociedade em busca de serviços mais otimizados e os servidores para sair dessa precarização. Então, é nesse tipo de ambiente, nesse tipo de transformação de trabalho, que devemos pensar como educar crianças e jovens e como desenvolver habilidades que tornem aptas para alguns tipos de trabalho que estão surgindo. Como vocês estão vendo aí na tela, esse ponto de reflexão nossa do dia é: quais serão os postos de trabalho nos próximos 10, 20 anos? Tlim, 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 tlim. Será que possamos mensurar? Bom, alguns dizem que os trabalhos daqui a 10, 20 anos ainda não surgiram. Então, como podemos educar e desenvolver, auxiliar quem tem esse papel de educação, nós da sociedade, preparar as gerações mais jovens para trabalhos que hoje ainda não existem? Se de um lado a precarização do trabalho se torna uma realidade presente já, por outro, a necessidade de altíssima especialização, seja numa visão computacional, seja em conhecimento de inteligência artificial, robótica, computação quântica, quem é mais da área de saúde, biotecnologia, se faz urgente e necessária, o investimento nas novas carreiras e profissão requer ao menos algum início de visão de futuro para saber como guiar a educação do presente. A educação do presente, os currículos escolares hoje, talvez estejam olhando para o passado, pela forma com que os empregos e necessidades de demandas de postos de trabalho foram feitas até então, sem se atentar para o que está sendo mudado e que precisa olhar agora em uma nova direção. Nesse ponto, a educação digital, que também é necessária hoje, temos que pensar em educação digital ao lado da educação formal, digamos assim, porque precisamos desenvolver em todos, desde os pequenos, a nossa literacia digital, que nada mais é do que a alfabetização nesse mundo atual, disruptivo e tecnológico, ligados também ao pensamento computacional. Noções de cibersegurança, noções de espaço de internet, ou seja, essa infoestrada, como lidar com os espaços cibernéticos, como lidar
com a tela, como lidar com as plataformas digital, como é o comportamento nesse mundo digital e como interagir com ele sem deixando de lado os malefícios e as dificuldades e desafios que possam ter para adultos e jovens e crianças. A importância de ensinar programação, robótica e o uso consciente da internet até para saber e fugir de certas bolhas de pensamento, ou seja, desenvolvendo o pensamento crítico, é uma missão para ontem. E como nós vimos aqui no outro episódio, que era o tempo de tela para a primeira infância, ensinar tudo isso, mas também protegendo a neuroplasticidade e o tempo de tela de acordo com a idade em desenvolvimento desse segmento tão vulnerável que são as crianças e adolescentes. Ao lado disso, dessa educação digital, uma outra fonte de informações que hoje estão sendo bastante apreciadas são as nossas, para adultos e para crianças, são as nossas chamadas soft skills, ou seja, aquelas capacidades e habilidades que nos aproximam mais do comportamento humano. É como alguns pensadores dizem, bom, nessa era digital, que estamos convivendo com máquinas e automação, seja humano, que talvez este seja o seu diferencial, mas isso não é algo tão fácil de fazer nem para os adultos, que também temos algumas dificuldades de desenvolvimento de soft skills. Mas o episódio de hoje vamos cuidar de crianças e adolescentes. E ao lado também dessa possibilidade de falarmos sobre isso, temos que deixar um asterisco de reserva para a neurodiversidade, que é um desenvolvimento à parte de soft skills também para esse segmento populacional. Então, quando falamos em soft skills e por que elas são fundamentais, nós estamos falando em criatividade, em pensamento crítico, em inteligência emocional, em empatia, em comunicação, colaboração, ou seja, aquela capacidade de trabalhar em grupos, trabalhar em equipes multiversas às vezes e multidisciplinares, tão necessárias hoje para o ambiente de tecnologias digitais, a resolução de problemas, se adaptar às mudanças que às vezes um projeto, quando ele chega, ele tem determinado foco tecnológico, no meio do caminho chega uma nova tecnologia que altera aquele desenvolvimento e a equipe tem que saber surfar nessas irregularidades, nesses altos e baixos e seguir com o projeto inicial ou decidir abandoná-lo e criar um novo. Então, tudo isso, como desenvolver essas habilidades em crianças e adolescentes, ou seja, desde a primeira idade, para que elas se acostumem a esse potencial humano, que é o que vai fazer, pelo menos por enquanto, uma certa distinção de habilidades para a aquisição de certos postos de trabalho, que se por um lado se faz necessária, por outro, o uso excessivo de telas, o uso excessivo desse mundo digital faz com que essas crianças e jovens percam justamente a capacidade de colaboração em equipe, a capacidade de fazer um entrosamento social melhor com os seus pares, melhor com as pessoas, podendo gerar, por vezes e não sempre, um comportamento mais introvertido, ou seja, a criança, o adolescente e a tela, para quem não tem essa habilidade social desenvolvida a partir dos pais e responsáveis, pode ser um grande desafio nesse momento. Então, nesse primeiro ponto de desenvolver essas habilidades de soft skills, um ponto interessante é inteligência emocional e empatia. Como ensinar desde os grupos escolares e desde as famílias significa dizer que pais e tutores e responsáveis têm que estar preparados para isso e a equipe escolar, diretores, pedagógica, professores tem que estar também preparada para esse desenvolvimento tão necessário nesse momento. Dinâmicas de ensinar e acolher as emoções por crianças e adolescentes com técnicas de regulação emocional se faz necessário, ajudando a identificar
cada uma daqueles sentimentos e emoções e nomeando corretamente essas emoções, dando lugar para ela. Isso significa que no grupo escolar, no grupo familiar, as expressões emocionais têm um significado e devem ser acolhidas e devem ser, digamos assim, bem orientadas para fazer essa regulação emocional. Famílias muito ríspidas ou escolas que não tenham essas dinâmicas em grupos faz com que os seus integrantes não consigam desenvolver bem essas habilidades e o grupo como um todo perde. Por exemplo, um conflito escolar onde um coleguinha está em dificuldade com o outro, como é que aquela escola trabalha essa dificuldade emocional para que se gere um entendimento e um respeito? Vocês convivem no mesmo espaço, o limite é esse, o limite de A é esse, o limite de B é esse, e certas regras escolares precisam ser preservadas para a harmonia do todo. Então, a criança, o adolescente começa a aprender que precisa saber os seus limites e precisa dar extravasamento àquelas suas emoções. Que certas condutas, por exemplo, talvez de agressividade, de causar uma agressão física no coleguinha, isso não é permitido e tem que saber uma outra forma de extravasar aquela agressividade dentro dos padrões adequados para que gere essa adequada regulação emocional. Isso tanto no espaço escolar como no espaço familiar, ou seja, doméstico, começa de casa. Outro ponto importante ao lado desse é uma comunicação eficaz. Será que nossas crianças e adolescentes estão conseguindo se expressar verbalmente, per escrita, o seu pensamento, sua capacidade de raciocínio, a forma como estão conseguindo interpretar o mundo? Isso é muito importante porque hoje nós vimos alguns professores reclamando da qualidade de escrita, da qualidade do pensamento e gera uma primeira pergunta: como está sendo feita esse incentivo a uma comunicação eficaz? As escolas hoje, elas estão permitindo a apresentação de debates? Algumas sim. Umas permitem, por exemplo, cria-se um tema e a equipe A vai falar de um tema, a equipe B vai desenvolver o tema, é mais ou menos como é feito o processo das escolas dos diplomatas, quem está nessa tarefa governamental. Eles vão discutir um tema, vão debater, vão trazer os argumentos contrários e prós e respeitar esses argumentos, né? Obviamente, saber o que a lei diz, o que a escola diz e como colocar um espaço saudável onde o diálogo é iniciado e o outro lado é ouvido. Isso é um exercício democrático que nós não podemos perder. Porque hoje, com o atual momento de polarização, ou você está a favor de um determinado pensamento ou você está contra. E talvez tenha um caminho do meio que precisa ser descoberto, que é o caminho que apazigue os dois lados. E no exercício democrático, isso é necessário alcançar uma solução que apazigue os dois lados, ou os três lados, ou os cinco lados. Faz parte da multiplicidade de uma sociedade. Em casa também, como acolher o pensamento e o raciocínio lógico de crianças, o raciocínio emocional também, a forma de expressão emocional dessas crianças e adolescentes. Elas têm vez e voz de chegar durante o almoço e a importância de se ter acordos, olha, na hora do almoço, na hora do jantar, ou no domingo nós não usamos o celular ou o computador, porque é a hora dos membros da família conversarem entre si para falar o que aconteceu na semana, seja com cada um deles, seja o que aconteceu na cidade, ou no Brasil, ou no mundo. E cada um ter dizendo, ó, a notícia tal me chamou a atenção por isso, e por que chamou a atenção? E poder iniciar um debate dentro de casa com parâmetros, com um pensamento crítico, né? Onde a forma de pensamento possa ser construído e possa ser confrontado com os responsáveis, por exemplo, de acordo com uma visão de mundo que eles já tenham percorrido um pouco mais. Isso tudo é incentivo a uma comunicação eficaz. Número 3, poderíamos dizer, criatividade e resolução de problemas.
Por exemplo, projetos de arte e escrita, soluções de problemas cotidianos, as equipes de gincana da escola, os trabalhos mensais, colocar um problema X social, um problema de locomoção e de acessibilidade e deixar com que aquelas equipes, de acordo com a capacidade etária no plano pedagógico, traga soluções. O que vocês, grupos, entenderiam se ocupasse o cargo X, Y, Z? Seria um projeto viável? E depois debater a viabilidade ou não viabilidade. Isso faria fomentar de que aquela criatividade pode trazer soluções que ainda não foram, quiçá, pensadas nesse momento. E como precisamos, nesse momento, de soluções criativas e de soluções inovadoras. Um outro ponto importante, que poderíamos chamar de 4, é a colaboração e trabalho em equipe. Jogos cooperativos, projetos em grupo desenvolve a capacidade de trabalhar em grupo. Ok, poderíamos dizer, mas existem desenvolvimentos pessoais e individuais que preferem o trabalho individual. Tudo bem, mas nesse momento algum tipo de contato coletivo é importante se ter, até por conta dessas equipes multidisciplinares necessárias para o atual desenvolvimento tecnológico. Então, desenvolver essa habilidade, mesmo em pessoas tímidas, introvertidas ou que tenham um perfil mais introspectivo, é necessário também. Claro que não vai gerar uma modificação que ela se torne extrovertida, ou seja, aquela criança ou adolescente mais comunicador, mas a maneira dela, ela vai saber qual é o papel dela naquele grupo e fazer a sua entrega colaborando para o sucesso daquele grupo naquela forma. E um outro ponto interessante, que poderíamos chamar de 5, é a adaptabilidade e resiliência. E como podemos desenvolver e instigar isso? Uma das técnicas bastante úteis é selecionar e contar histórias de pessoas que superaram desafios e limites. Se seu desafio é uma acessibilidade, bom, vamos pegar a história de pessoas que superaram essa acessibilidade. Se foram dificuldades econômicas, vamos trazer história de pessoas, indivíduos ou mesmo grupos que superaram esses desafios para que se possa mostrar várias possibilidades de resiliência, de adaptação e de superações individuais e em grupos, dizendo que não precisa ficar estático num ponto e que pode sim, através das características anteriores, buscar novas formas de estar em sociedade e também estar consigo mesmo. Outro ponto importante de desenvolvimento: pensamento crítico e tomada de decisões. Como fazer isso nesse momento digital? Acho que todos vocês já escutaram isso. Na era digital, é necessário manutenção e desenvolvimento do seu pensamento crítico, para que você não seja conduzido por bolhas de desinformação. Participar, ter acesso a notícias e discussões de qualidade, de referência, de profissionais que estejam pesquisando, seja em que área for, ampliando o seu repertório de conhecimento, se acostumar a checar fontes, fazer a checagem, desenvolver a pesquisa. Olha, eu escutei aquilo ali, aquela informação, será que é assim mesmo? E sempre estar com o pensamento: vamos confirmar essa informação e fazer uma pesquisa? Isso pode ser uma atividade até familiar. Vamos ver como que os cientistas falam de como foi a era dos dinossauros. Por que eu trago os dinossauros? Porque os meninos, especialmente, a determinada faixa etária, eles são todos apaixonados por dinossauros. Bom, quem souber por quê, diga aí nos comentários. Mas é interessante. E vamos descobrir um pouco sobre os dinossauros, vamos pesquisar como foi que os cientistas imaginam que essa era
de acordo com as referências, os fósseis, aconteceu? O que as pesquisas resultaram? Vamos pesquisar sobre as estrelas, vamos pesquisar sobre a água, o desenvolvimento da história. Isso pode ser um grande trabalho de pesquisa e ensinar desde pequeno de que há necessidade de, ao se ter uma informação, fazer a checagem para saber se existem referências concretas de que aquela informação é verdadeira e merece confiança e credibilidade. Jogos de estratégias, por que não trazer jogos onde as crianças têm que desenvolver aquele raciocínio lógico, colocando estratégias para chegar a um resultado Y, X ou Z. Isso são habilidades que podem ser desenvolvidas, claro. Crianças e adolescentes que trazem isso de uma forma nata vão ter um desempenho maior, mas as outras podem aprender que algumas técnicas são necessárias para que possam ser melhores tomadores de decisões pessoais e coletivas. E um outro momento também importante é desenvolver a liderança e a autonomia. Mas, poxa, se você está falando que nesse momento o coletivo ele tem mais força, o trabalho em grupo ele tem mais características desejáveis nesse momento, como fica a liderança atual? Bom, significa que nesse grupo, em determinados momentos, vamos ter diversos líderes. Então, habilidades de liderança ainda são, sim, necessárias. E se pode estimular isso em crianças e adolescentes desde pequenas, delegando responsabilidades de acordo com a capacidade do desenvolvimento pela faixa etária, seja limpar o quarto, seja ser responsável por alguma atividade dentro de casa, seja o que for, de acordo com aquela família e também de acordo com a escola, por exemplo, é uma delegar atividade que aquele grupo de alunos é o responsável por deixar a estante de livros e de brinquedos organizada. Isso é só um exemplo e outras formas de delegar responsabilidades podem ser pensadas. Quais as que vocês usam em casa e no trabalho de vocês com crianças e adolescentes? Deixem aí nos comentários. E uma outra forma de desenvolver é a mentoria por crianças e adolescentes, né? Por exemplo, crianças, adolescentes que têm uma faixa etária maior, eles podem estar em contato com os menores e desenvolver essas habilidades. Olha, já passamos por isso nessa matéria, foi legal, essa e essa experiência eu usei, e aí começar a entender que aqueles que passaram por experiências antes podem compartilhar experiências que podem ser úteis no momento, aprende com quem já passou que aquela experiência exitosa ou não pode ajudar outras pessoas, e as crianças também começam a descobrir que essa interação de buscar pessoas na área que já passaram por experiências pode ser bastante útil na solução de problemas. E a forma também de interagir com diversas faixas etárias em busca de soluções comuns. Então, nesse momento tão desafiador, como eu sempre digo, devemos todos buscar desafios, lidar com eles e as oportunidades. E o papel da família e da escola na preparação das crianças para esse futuro que já está acontecendo, da sociedade, do trabalho, é fundamental. E ao lado da implementação de educação digital, o ensino de soft skills e o desenvolvimento dessas habilidades, ele é imperioso. E já temos algumas práticas, por exemplo, o método Friends, que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como eficaz na promoção de resiliência e prevenção de ansiedade e depressão desse segmento de crianças e adolescentes. E muitas outras práticas já estão sendo incorporadas para o desenvolvimento de métodos e capacidade dessas soft skills. Como vocês estão vendo aí na tela, uma pergunta depois de toda essa nossa conversa até o momento é: as empresas, elas já estão valorizando essas habilidades nos processos seletivos? O que vocês acham? Além do currículo? Bom, tem notícias já por aí, em processo seletivo, o pessoal do RH pode até confirmar de que muito mais
do currículo, que hoje, inclusive, estão sendo gerados por uma IA generativa, fazendo pesquisas diretas através do LinkedIn. No momento da entrevista, a análise que normalmente é feita por esse pessoal que está ligado à área comportamental é identificação e presença de soft skills nos candidatos entrevistados. E com isso, o que nós podemos concluir do nosso bate-papo de hoje, ou melhor, que não precisa ser uma conclusão, mas sim um desenvolvimento de ideias e perspectivas. Que a educação digital e o desenvolvimento de soft skills hoje para crianças e adolescentes deve andar lado a lado. E se uma escola ou um plano pedagógico atual não estiver contemplando esse desenvolvimento de soft skills, pode ser que não seja o mais indicado nesse momento. E buscar os adultos e responsáveis também por essas crianças e adolescentes mecanismos de entender o que é uma soft skill, qual a importância e como desenvolver em si para que possa ser referência para os pequenos e para os jovens, também é assunto para ontem. Ou seja, o conselho, embora o episódio traga soft skills para crianças e adolescentes, na verdade é para todos nós, porque sem esse desenvolvimento, como pais e educadores vão conseguir orientar e facilitar esse caminho das crianças e dos adolescentes. O aprendizado nesse tema, ele é contínuo e técnicas como mindfulness também podem ajudar muito nessas práticas e nesse desenvolvimento. Agradeço a todos vocês, espero que tenha sido útil a nossa abordagem hoje. Convido a todos para seguir o podcast por aqui no canal. Nos vemos no próximo episódio e deixem nos comentários como vocês têm trazido e desenvolvido soft skills para crianças e adolescentes. Te vejo no próximo episódio. Até lá!